Olá! Nesse vídeo falaremos sobre ondas transversais e ondas longitudinais. Vamos começar por ondas transversais. Esse tipo de onda é um tipo de onda que tem a seguinte característica. Vamos pegar como exemplo essa corda. Está presa numa extremidade e a pessoa está segurando e oscilando. O que acontece? Nessa onda, o deslocamento dessa onda se dá nesse sentido aqui, ó. Esse aqui é o sentido de propagação dessa onda, nesse sentido. Porém, cada parte da corda, ela se desloca em qual sentido? Ó, nesse sentido aqui da cor verde. Então, para cima e para baixo. No entanto, a propagação da onda é nesse sentido da seta vermelha. Mas cada parte é na seta verde. Perceba que a propagação da onda e a propagação de cada pedaço da onda, elas são perpendiculares. Então, todas as ondas que têm essa característica de a propagação ser em um sentido e as partes do meio que estão sofrendo a perturbação são perpendiculares a essa propagação, são chamadas de ondas transversais. Aqui, ó, uma onda transversal, ela está se deslocando num sentido, mas cada pedaço, cada parte dessa corda, ela fica oscilando de forma perpendicular. Então, exemplos. Vou começar por essa simulaçãozinha aqui também, ó, mais uma. Ondas transversais, ó, ela está se deslocando assim, porém cada pedaço está se deslocando perpendicularmente. Tudo bem? Ó, um pedaço aqui, ó, ele está se deslocando perpendicularmente. Então, alguns exemplos de ondas transversais, né? Ondas nas cordas tensionadas, exatamente foi a que eu mostrei como exemplo. Uma outra são o quê? São as ondas na superfície dos líquidos. Olha, perceba que aqui ela está se deslocando em um sentido. Por exemplo, aqui está o sentido. E a superfície ela está se deslocando para cima e para baixo, de uma maneira perpendicular. Mesma coisa, está aqui o sentido dessa parte. E cada pedaço dela fica se deslocando perpendicularmente. Então, é uma onda transversal. E muito importante, que nós falaremos bastante ainda, as ondas eletromagnéticas. Então, as ondas eletromagnéticas, elas também se deslocam em um sentido e a movimentação, que a gente vai ver, que vão ser campos elétricos e magnéticos, ocorrem perpendicularmente à direção de propagação dessa onda. Então, além das ondas transversais, há um outro tipo de onda que nós falaremos aqui, que são as ondas longitudinais. Como que são as ondas longitudinais? Olha só, vamos pegar uma mola, dessas que criança fica brincando. A gente prendeu também aqui na parede uma extremidade e a outra, a pessoa fica oscilando nesse sentido aqui. Então, o que acontece? Qual vai ser o sentido de propagação? É nesse sentido aqui da seta vermelha, ó. A onda está se propagando nesse sentido aqui. E cada pedaço dessa mola, ó, vamos pegar esse ponto P. Cada pedaço ele fica oscilando para frente e para trás, para frente e para trás. Em outras palavras, ela se desloca no mesmo sentido, na mesma direção de propagação dessa corda, dessa mola. Então, a direção da mola é essa direção aqui. E qual é a direção de que cada parte se locomove? Na mesma direção. Então, esse tipo de onda é chamado ondas longitudinais. Aqui, ó. Então, ela está se locomovendo nesse sentido e cada parte da corda se desloca também nesse mesmo sentido. Então, isso são as ondas longitudinais. Nessas ondas, ela tem um aspecto interessante, que é importante de se falar quando formos conversar sobre o som, que ela tem uma parte que é de compressão,
que são as partes de compressão? São esses pontos aqui onde a densidade é maior. Ó, isso aqui é um ponto de compressão. Esse aqui é um ponto de compressão. Ó, ela está mais junto, a densidade da maior, ela está comprimida aqui, ó, um ponto de compressão, outro ponto de compressão. E tem também as regiões de rarefação. Ó, essa aqui é uma região de rarefação. Esta aqui é uma região de rarefação. Ó, uma região de rarefação aqui, uma região de rarefação. Aqui, ó, a região de rarefação, deixa eu colocar de novo, ó, movimentou. Ó, essa aqui é a compressão, rarefação é aqui, ó, se deslocando aqui um ponto de rarefação. Ponto de rarefação se deslocando. Que ela tem uma menor densidade. E qual é o comprimento de onda nessa onda longitudinal? Qual é esse comprimento de onda? Então, nós podemos pegar de um ponto que vai da compressão até a outra compressão. Ó, isso aqui. Acho que um pouquinho depois ainda, aqui o meu desenho não ficou tão bom. Então, essa é um ponto de compressão até o outro ponto de compressão é o comprimento de onda. Ou eu poderia pegar um ponto de rarefação até o outro ponto de rarefação, como essa figura aqui, ó. Um ponto de rarefação até o outro ponto de rarefação. Ó. Esse é o comprimento de onda da onda longitudinal. E quais seriam alguns exemplos de uma onda longitudinal? Vamos começar aqui mostrando a nossa simulaçãozinha que a gente estava mostrando, que mostramos para as ondas transversais, as ondas longitudinais. Ó. Ponto de compressão se deslocando, ponto de rarefação aqui se deslocando. Ó. Ponto de rarefação se deslocando. Então, cada pedaço, ó, o pedaço só se desloca na mesma direção da propagação. Ó. Mesma direção. Propagação está indo nesse sentido e cada parte da corda está na mesma direção. Alguns exemplos. Onda de som. Uma onda de som é uma onda longitudinal. A gente ainda vai conversar sobre esse tipo de onda, que é o som. Ela é uma onda de pressão. São partículas do ar que uma bate no outro, que bate. Então, a gente diz que é uma onda de pressão. Então, ela é uma onda longitudinal. Outra são ondas no interior de líquidos. Então, vem essa onda de pressão e as partículas elas vão uma batendo na outra e vai ocorrendo aí uma onda longitudinal. Então agora, para nós percebermos esses dois tipos de onda, eu vou mostrar um vídeo. Tente identificar quem é a onda transversal e quem é a onda longitudinal. Então, entre esses três tipos aqui, qual é a onda longitudinal e qual é a onda transversal? É tranquilo, né? Então, a onda transversal é essa onda verde. Ó, por quê? Porque ela se desloca num sentido, esse é o sentido de propagação dela, e cada pedaço da onda está se deslocando perpendicularmente. Essa é a direção de propagação, e esse é cada movimento é perpendicular. E qual é a longitudinal? É azul. Ó. Esse é o sentido de propagação dela. Ó, o sentido de propagação. E cada pedaço da onda está se deslocando na mesma direção. Então, conversamos esses dois. Existem outras formas? Existem, como essa vermelha, mas a gente não vai falar aqui nessas apresentações. Vamos conversar sobre as transversais e as longitudinais. Porque nós vamos fazer uma ligação com o som, quando trabalharmos com som, que serão ondas longitudinais, e quando formos conversar sobre luz, falaremos sobre as ondas transversais. Tudo bem? Então, até a próxima.